Existe um lugar no planeta onde os três grandes oceanos do hemisfério sul colidem sem terra que os detenha. Onde o Atlântico, o Pacífico e o Austral se fundem em uma mesma massa de água que gira ao redor da Antártida sem encontrar obstáculos há dezenas de milhões de anos. Esse lugar tem nome, a Passagem de Drake ou Mar de Ossis, para aqueles que reivindicam sua denominação espanhola. É o trecho de mar que separa o extremo austral da América do Sul do continente antártico. E durante séculos foi a única via possível para quem quisesse passar do Atlântico ao Pacífico sem contornar a África. Não foi uma escolha, foi uma necessidade. E essa necessidade cobrou um preço altíssimo. Estima-se que entre os séculos 16 e 20 ocorreram cerca de 800 naufrágios nessas águas, com um número de mortos que oscila entre 10 mil e 20 mil marinheiros. Na ilha de Hornos existe hoje um monumento em sua memória. O oceano levou a maioria dos vestígios, mas alguns permanecem em praias que quase ninguém visita, em crônicas de marinheiros que escreveram suas últimas páginas antes de afundar, ou nos arquivos navais de países que enviaram navios de guerra a este canto do mundo e esperaram notícias que nunca chegaram. Para entender por que esta faixa de água é tão letal, é preciso compreender o que a torna diferente de qualquer outro mar do mundo. Não é apenas o vento, nem apenas as ondas, nem apenas o frio. É a combinação de fatores que não ocorre em nenhuma outra latitude do planeta e que tem suas raízes na geologia, na oceanografia e na meteorologia ao mesmo tempo. Compreender essa combinação é também compreender por que a geografia do sul do mundo determinou o curso do comércio, da exploração e da guerra durante 3 séculos. Há aproximadamente 41 milhões de anos, o continente antártico estava unido à América do Sul. Quando as placas tectônicas os separaram definitivamente, abriu-se um canal entre ambas as massas terrestres e ocorreu algo sem precedentes na história do planeta. Uma corrente oceânica começou a fluir de oeste a leste ao redor da Antártida sem encontrar nenhum obstáculo continental que a freasse. Assim nasceu a corrente circumpolar antártica, também chamada deriva do vento do oeste, a corrente oceânica mais poderosa e volumosa do mundo. O volume de água que essa corrente transporta é difícil de imaginar. Move aproximadamente entre 100 e 150 milhões de metros cúbicos por segundo, o que equivale a cerca de 600 vezes o caudal do rio Amazonas. Toda essa massa de água, ao chegar à passagem de Drake, é obrigada a passar pelo corredor mais estreito de seu percurso circumpolar, apenas 800 quilômetros de largura entre o Cabo Horn e as ilhas Shetland do Sul. Ao estreitar-se o canal, a corrente se acelera. As águas tornam-se turbulentas, os redemoinhos se multiplicam e a energia cinética do oceano se concentra em um espaço relativamente pequeno. A isso se soma o comportamento do vento. No hemisfério sul, os continentes tornam-se progressivamente mais estreitos à medida que a latitude diminui, até que entre os 40 e os 65 graus sul praticamente desaparecem. Isso significa que os ventos circumpolares que viajam de oeste a leste podem dar literalmente a volta ao planeta sem encontrar cadeias montanhosas, cordões costeiros, nem qualquer relevo terrestre que os detenha. No hemisfério norte, os mesmos ventos chocam constantemente contra a Europa, a Ásia e a América do Norte, perdendo energia. No hemisfério sul, reforçam-se indefinidamente. Os navegadores que conheceram essas latitudes lhes deram nomes que refletem exatamente o que experimentaram. Os 40 rugidores são os ventos que sopram sem pausa entre os 40 e os 50 graus de latitude sul. Os 50 furiosos dominam entre os 50 e os 60 graus. E os 60 uivantes marcam a faixa mais próxima ao Círculo Polar Antártico. Cada uma dessas bandas tem sua própria personalidade meteorológica, mas todas compartilham a mesma essência. Ventos que não param, que podem alcançar 130 km por hora em condições ordinárias e que geram ondas de proporções extraordinárias. Há um efeito físico adicional que os navegadores do século XIX conheciam por experiência, embora não pudessem explicá-lo teoricamente. Os Andes patagônicos e a Península Antártica funcionam como um funil que concentra e acelera ainda mais os ventos na passagem, de modo que a velocidade do ar no corredor entre os dois continentes supera frequentemente a registrada em mar aberto na mesma latitude. As ondas da passagem de Drake são produto direto dessa combinação. O vento sustentado atua sobre a superfície da água durante milhares de quilômetros de percurso sem obstáculos, transferindo energia de forma acumulativa. O resultado são ondas que podem superar os 15 metros de altura de forma habitual e que, em condições de tempestade severa, alcançam e superam os 20 metros. Alguns testemunhos de navegadores modernos registram ondas de até 25 metros. As ondas da passagem de Drake não são apenas altas, são longas, com períodos de até 18 segundos entre crista e crista, o que gera um movimento de balanço que destrói a estabilidade de qualquer embarcação que não esteja projetada especificamente para resistir a isso.
Quando frentes de tempestade sucessivas chegam de diferentes direções com pequenas variações de ângulo, criam o que os oceanógrafos chamam de mar de fundo cruzado, um padrão de ondas que se intersectam em ângulos que o navio não pode antecipar e que produzem sacudidas tridimensionais sobre o casco. A temperatura acrescenta outra camada de perigo. A água nesta zona fica entre 2 e 6 graus Celsius, dependendo da época do ano e das correntes específicas em que o navegador se encontra. A essas temperaturas, um ser humano que cai na água perde a capacidade de movimento coordenado em poucos minutos. A hipotermia incapacitante chega entre 10 e 30 minutos. A morte sem resgate, em menos de 1 hora. Durante os séculos de navegação à vela, cair na água na passagem de Drake equivalia a morrer. O frio também desempenha um papel ativo sobre as estruturas dos navios. Quando o ar gélido antártico entra em contato com a água pulverizada pelas ondas, forma-se gelo nas superfícies expostas. Ao longo de poucas horas, esse acúmulo pode acrescentar toneladas de peso nas partes altas do navio. Os mastros, as vergas e o aparelhamento tornam-se pesados e incontroláveis. O centro de gravidade da embarcação sobe perigosamente e a estabilidade desaparece mesmo sem que nenhuma onda de grande tamanho atinja o casco. Os marinheiros dos veleiros do século XIX descreviam jornadas inteiras de trabalho forçado, quebrando gelo das cordas com machados e marretas, expostos ao vento e ao frio, sem poder parar porque parar significava que o navio começava a inclinar-se. A todos esses fatores, soma-se a presença de icebergs. O degelo antártico libera blocos de gelo que derivam para o norte arrastados pelas correntes. Em épocas históricas, sem radar, sem sistemas de posicionamento e com visibilidade frequentemente reduzida pela neblina e pela neve, um iceberg podia surgir sem aviso a poucos metros da proa. 90% da massa de um iceberg está sob a superfície da água, o que faz com que a parte visível seja um guia pouco confiável de seu tamanho real. Em condições de neblina, que são comuns na passagem, o primeiro aviso de um iceberg era frequentemente o som do gelo rasgando o casco. A neblina na passagem de Drake é densa e persistente. Forma-se quando o ar úmido que vem do norte entra em contato com as águas frias da corrente circumpolar. O falso Cabo Horn, uma formação rochosa na ilha Rosti, a 56 quilômetros a noroeste do verdadeiro cabo, tinha uma silhueta semelhante ao perfil do Cabo Real quando visto do oeste. Numerosos navios confundiram um com o outro e se encontraram em uma posição geográfica completamente diferente da que acreditavam estar quando a neblina se dissipou. Por fim, a zona é sismicamente ativa. A região assenta-se sobre a placa de Scotia, um fragmento tectônico entre as placas sul-americana e antártica. Os movimentos entre essas placas geram atividade sísmica constante, com terremotos submarinos frequentes, que podem provocar variações repentinas nas condições oceanográficas. Embora os terremotos no fundo da passagem não costumem produzir tsunamis de grande magnitude, os que ocorrem ao longo da costa chilena, que está entre as zonas sísmicas mais ativas do planeta, podem fazê-lo, acrescentando uma ameaça imprevisível a um ambiente que já acumula demasiadas. Antes de que a passagem tivesse nome, antes que os mapas a representassem corretamente, existia na imaginação dos cartógrafos europeus uma ideia firmemente enraizada. Ao sul da Terra do Fogo não havia mar aberto, mas terra. Uma massa continental colossal chamada Terra Australis Incognita, que nas hipóteses da época deveria existir para equilibrar o peso das terras do hemisfério norte. Essa ideia não era apenas um capricho estético dos geógrafos. Era uma convicção filosófica tão arraigada que influenciava diretamente as decisões dos capitães e dos patrocinadores das expedições. Em 1519, quando Fernando de Magalhães partiu de Sanlúcar de Barrameda, com 5 navios e cerca de 250 homens, em busca de uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias, ninguém sabia com certeza se existia uma passagem ao sul da América. Magalhães guardava zelosamente uma informação que lhe havia chegado de fontes portuguesas, a convicção de que existia uma passagem, embora ninguém a tivesse documentado. Sua expedição navegou durante meses para o sul, contornando a costa americana, suportando o inverno austral na Baía de San Julián. Ali, a fome, o frio e o desespero desencadearam um motim no qual os capitães de 3 dos 5 navios tentaram obrigar Magalhães a regressar à Espanha. Magalhães reprimiu a sublevação com uma brutalidade calculada. Ordenou a execução do capitão Luís de Mendoza e o abandono em terra patagônica de Juan de Cartagena e de um sacerdote rebelde. Em maio de 1520, antes de retomar a marcha, a nau Santiago afundou ao explorar a foz de um rio em uma tempestade. Em 21 de outubro de 1520, com 4 navios dos 5 originais, Magalhães encontrou a entrada do estreito que levaria seu nome. Levou mais de um mês para atravessá-lo, enviando navios de exploração para encontrar o caminho entre o labirinto de canais, ilhas e passagens cegas que caracterizam essa geografia.
As fogueiras que os indígenas fueguinos acendiam nas margens deram nome à terra que contornavam, Terra do Fogo. Durante a travessia, a nau San Antônio desertou. Seu piloto, Esteban Gomes, assumiu o comando à força e pôs proa rumo à Espanha com 59 tripulantes que nunca mais voltaram a ver seus companheiros. Em 28 de novembro de 1520, os 3 navios restantes saíram do estreito e entraram no que Magalhães batizou como o Oceano Pacífico. No entanto, nem Magalhães nem Elcano haviam atravessado a passagem de Drake. Tinham seguido a rota interior entre os arquipélagos. O mar aberto ao sul do Cabo Horn permanecia para os europeus uma incógnita. Magalhães nunca chegou à Espanha. Morreu em 27 de abril de 1521 nas Filipinas, na praia de Mactan, durante uma batalha contra forças locais que o superavam em número. Juan Sebastián Elcano assumiu o comando e completou a primeira circunnavegação do globo em 6 de setembro de 1522, chegando a Sanlúcar de Barrameda com 18 sobreviventes. De 5 navios, apenas regressou o Victoria, em um estado tão precário que teve de ser rebocado rio acima até Sevilha. O custo humano da primeira volta ao mundo, considerada o maior marco da exploração marítima, foi a vida de mais de 200 pessoas. A mudança na percepção do extremo sul do continente chegou em 1525, embora de forma acidental e controversa. Francisco de Osses, piloto da expedição de Garcia Jofre de Loaíza, navegava na caravela San Lesmes quando uma tempestade o arrastou para o sul, longe do Estreito de Magalhães. As fontes indicam que chegou até os 55 graus de latitude sul, o que o colocaria nas águas da passagem. No entanto, não a atravessou. A tempestade obrigou-o a regressar ao estreito. A Real Academia de la História Espanhola descartou formalmente que Rosses tenha sido o descobridor da passagem, argumentando que um arrasto involuntário por uma tempestade sem documentação cartográfica precisa não constitui uma descoberta geográfica. No entanto, na Espanha e em vários países hispanofalantes, o corpo de água leva o seu nome. Em 1578, Francis Drake completou o quadro de uma forma igualmente involuntária. Navegando com seu Golden Hind em plena circunnavegação do globo, atravessou o Estreito de Magalhães sem incidentes e começou a avançar para o norte pelo Pacífico. Uma tempestade excepcional de vários dias arrastou-o para o sul e para o leste, empurrando o seu navio para além das costas da Terra do Fogo, até que não viu terra em nenhuma direção do horizonte. Drake não atravessou a passagem que leva o seu nome. Foi lançado às suas águas pelo clima e, quando a tempestade amainou, regressou ao norte. O facto de que o seu navio tivesse sobrevivido nessas latitudes e de que não tivesse encontrado a continuação do continente ao sul da Terra do Fogo foi, no entanto, uma informação de valor estratégico que a Marinha Inglesa registrou. O nome Passagem de Drake nasceu dessa cartografia britânica, não de qualquer feito náutico deliberado do corsário. A primeira travessia deliberada e documentada do Cabo Horn ocorreu em 29 de janeiro de 1616, embora tenha chegado envolta em circunstâncias que misturam a tragédia com a ironia. Isaac Lemaire, um comerciante huguenote belga estabelecido na Holanda depois de fugir de Antuérpia, tinha fundado a Companhia Australiana com o objetivo de competir com a todo-poderosa Companhia Holandesa das Índias Orientais, AVOC. AVOC tinha o monopólio legal das rotas através do Estreito de Magalhães e do Cabo da Boa Esperança. Se existia outro caminho para as Molucas, estaria fora desse monopólio. Isaac colocou seu filho Jacob à frente da expedição e contratou o experiente capitão Willem Schouten para comandar o Eendracht. O segundo navio, o Horn, levava o irmão de Schouten como capitão. Partiram de Texel em junho de 1615 com 87 homens. A viagem para o sul foi relativamente ordenada, até que em janeiro de 1616, enquanto tentavam limpar o casco do Horn dos organismos marinhos que o retardavam, queimaram o fundo do navio como método de limpeza e o fogo saiu do controlo. O Horn ardeu por completo e afundou. A partir desse momento, toda a expedição dependia de um único navio. Em 25 de janeiro de 1616, descobriram o estreito entre a Terra do Fogo e a ilha que batizaram como Ilha dos Estados, o Estreito de Lemaire. 4 dias depois, em 29 de janeiro, dobraram o extremo mais austral do continente americano e deram-lhe nome, Cap Horn, em honra ao navio perdido e à cidade natal de Schouten. Era a primeira vez que um navio europeu documentava ter rodeado esse ponto e entrado no Pacífico por essa via, demonstrando além disso que a Terra do Fogo não era a borda de nenhum continente austral, mas sim uma ilha. A recepção em Batávia, o quartel-general da VOC nas Índias Orientais, não foi a esperada. Jan Peter Schoen, o governador, simplesmente não acreditou que tivessem encontrado uma nova rota. Prendeu-os, confiscou o Eendracht e enviou-os de volta à Europa como passageiros de outra expedição. Jacques Lemaire morreu durante a viagem de regresso.
sem ter podido ver reconhecida a sua descoberta. O seu pai passou anos a lutar nos tribunais até que em 1622 obteve compensação econômica e o reconhecimento legal da rota. A ironia final: a companhia concorrente que reclamou os direitos dessa rota foi a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, não a Companhia Australiana dos Le Maire. Jacó tinha dado a sua vida por uma rota que os seus inimigos acabaram por aproveitar. Quando o Canal do Panamá não existia e o Estreito de Magalhães era uma rota perigosa pela sua estreiteza e pelos seus ventos catabáticos imprevisíveis chamados Willie Walls, o Cabo Horn tornou-se a principal via do comércio marítimo entre o Atlântico e o Pacífico. Durante os séculos 17, 18 e 19, milhares de navios tentaram dobrar o cabo, como se dizia na linguagem marinheira. A maioria conseguiu, uma fração significativa não. O pior inimigo dos navios à vela no Cabo Horn não eram as ondas, embora as ondas matassem. Era a direção. Os ventos dominantes sopram de oeste para leste, o que significa que um navio que tentasse ir de Buenos Aires a Valparaíso navegava literalmente contra o vento. Para avançar para o oeste em condições de vento contrário, os navios à vela tinham de realizar longas bordadas, zigue-zagueando entre o sul da Terra do Fogo e as latitudes antárticas, ganhando quilômetros para o oeste de forma oblíqua. Os capitães descreviam jornadas de semanas inteiras em que o navio avançava apenas alguns quilômetros líquidos para o oeste durante o dia, para ser empurrado de volta vários quilômetros durante a noite. Alguns navios passavam meses tentando dobrar o cabo sem consegui-lo, até que as suas provisões se esgotavam ou as suas tripulações ficavam demasiado debilitadas para manobrar. O Willie Wall, nos canais interiores da Terra do Fogo e no Estreito de Magalhães, acrescentava o fator da imprevisibilidade total. São rajadas de vento catabático que se precipitam das encostas das montanhas, sem qualquer aviso, alcançando velocidades de mais de 100 km por hora em questão de segundos. Nos canais estreitos, onde não há espaço para manobrar, um Willie Wall pode virar uma embarcação antes de que o capitão tenha tempo de ordenar qualquer ação. O navio está a salvo e no instante seguinte já não está. A estreiteza do Estreito de Magalhães multiplicava, além disso, o risco de encalhar contra os rochedos costeiros. Os marinheiros que conseguiam dobrar o Cabo Horn do leste para o oeste pertenciam a uma fraternidade informal mais reconhecida, os Cap Hornier. O direito de usar um brinco de ouro na orelha esquerda era o símbolo desse feito. Aqueles que tinham completado a dupla travessia, de ida e volta, usavam 2 brincos. Era uma distinção ganha com sangue e vento, que concedia ao marinheiro o direito de sentar-se com a perna cruzada sobre a mesa durante o jantar a bordo, um privilégio que no rigoroso sistema de hierarquias navais da época significava muito. Em 1937, em Saint-Malo, foi fundada a Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours Cap Hornier, a fraternidade formal daqueles que tinham dobrado o cabo ao comando de um navio. Quando a organização deixou de admitir novos membros porque já não restavam capitães de veleiro em atividade, começou a extinguir-se. Em 2003, cessou as suas atividades, porque o último dos seus membros tinha morrido. O ano de 1905 condensou em poucas semanas o que o Cabo Horn podia fazer na sua pior versão. Durante essa temporada, 53 veleiros que tentaram dobrar o cabo não o conseguiram. Alguns naufragaram, outros foram tão gravemente danificados que tiveram de ser abandonados, outros conseguiram fugir para o leste e procurar refúgio em portos atlânticos patagônicos com os seus cascos destruídos. Foi um ano que ficou gravado na memória coletiva da Marinha Mercante Mundial. A Marinha do Chile tem também as suas próprias tragédias neste cenário. A fragata O'Higgins, vendida ao governo de Buenos Aires em 1826, afundou-se com as 506 pessoas que levava a bordo ao sul do cabo. O Bergantim Pizarro, da Armada chilena, desapareceu entre 7 e 9 de março de 1859, quando se dirigia a Valparaíso. Nunca foram encontrados restos do navio nem notícias de nenhum dos seus tripulantes, que incluíam soldados da substituição da guarnição da colônia de Magalhães, juntamente com as suas famílias. O registro do Museu Marítimo de Ushuaia dá conta de dezenas de naufrágios apenas do século XIX na zona imediata ao cabo. Entre os documentados, a fragata norte-americana Astral, afundada em 21 de agosto de 1867 após colidir contra uma ilha. A fragata inglesa Dreadnought, naufragada em 4 de julho de 1869, cujos tripulantes foram resgatados 17 dias depois por uma barca norueguesa. A fragata norte-americana Japão, que se incendiou em 26 de agosto de 1870 e cujos tripulantes foram salvos pela barca inglesa Cecília. A barca inglesa James W. Elwell, na qual apenas sobreviveram o capitão, um marinheiro e uma mulher. A fragata francesa Reserve desapareceu em 5 de outubro de 1872, juntamente com o capitão, o primeiro piloto e 4 marinheiros que tinham permanecido a bordo para tentar salvá-la, enquanto o resto da tripulação era resgatado por um navio norueguês. A barca alemã Eugenia afundou-se em outubro de 1875. A escuna espanhola Perseverância naufragou no Cabo Horn
em 1872. O Wager fazia parte de uma frota de 7 navios sob o comando do almirante George Anson, enviada pela Marinha Britânica com uma missão concreta: contornar o Cabo Horn, entrar no Pacífico e atacar as possessões costeiras da Espanha no Chile e no Peru, enquanto os dois impérios estavam em guerra. Simultaneamente, uma frota espanhola sob o comando do almirante Jorge Pizarro saía de Santander com exatamente o mesmo objetivo: chegar antes que os ingleses e esperá-los no Cabo Horn para travar a batalha. Nenhuma das duas esquadras sabia da existência da outra quando zarpou. O Cabo Horn tratou ambas com a mesma indiferença. No final de fevereiro de 1741, ambas as frotas coincidiram nas águas da passagem sem chegar a enfrentar-se, desorientadas e dispersas pelas tempestades. Os navios de Pizarro sofreram perdas tão severas que tiveram de abortar toda a missão. Mais de metade da esquadra espanhola pereceu nas tempestades antes de poder completar a travessia. Os de Anson foram igualmente dispersos, embora alguns tenham conseguido continuar. O Wager, sob o comando do capitão David Chip, atravessou o cabo com avarias severas: o mastro de mezena quebrado, a tripulação debilitada pelo tifo, o escorbuto e a disenteria, e uma posição geográfica que ninguém a bordo podia calcular com certeza. Navegavam de ouvido, tentando reconhecer a costa através do nevoeiro e das tempestades. Na manhã de 14 de maio de 1741, o Wager encalhou nas rochas do arquipélago Guaianeco, ao sul do Golfo de Penas, na costa chilena do Pacífico. Os oficiais tinham advertido o capitão na noite anterior de que algo estava errado nos cálculos de posição. Se navegavam para o norte como ele insistia, o continente deveria ver-se a leste, não a oeste. Chip rejeitou os avisos. Um golpe de mar lançou o casco destroçado para a frente e encalhou-o entre duas grandes rochas, o que permitiu que os homens chegassem à terra nos botes. Em terra, encontraram uma ilha sem recursos, com temperaturas que oscilavam perto do ponto de congelação e sem qualquer contato possível com o mundo exterior. Sem comida suficiente, a temperaturas abaixo de zero e debilitados pelas doenças, os náufragos dividiram-se rapidamente em duas facções. O capitão Chip insistia em continuar para o norte para reunir-se com Anson na ilha Juan Fernandes. Uma maioria da tripulação, liderada pelo artilheiro John Bulkeley, preferia regressar para leste através do Estreito de Magalhães e do Atlântico, argumentando que Anson já teria abandonado o ponto de encontro. O confronto foi violento. Chip disparou contra um guarda-marinha no rosto durante uma disputa, embora não o tenha matado. Os relatos posteriores de diferentes sobreviventes divergem sobre os detalhes do que aconteceu a seguir, mas coincidem no essencial. Houve canibalismo entre os mais desesperados, houve assassinatos, e a maior parte dos náufragos morreu na ilha ou nas tentativas de sair dela. Um grupo de 81 homens sob o comando de Bulkeley partiu para leste numa embarcação improvisada com restos do Wager, batizada Speedwell. Após mais de 3 meses e 5.000 quilômetros de navegação, incluindo a travessia do Estreito de Magalhães, 30 deles chegaram ao Brasil. O capitão Chip e um pequeno grupo de leais, incluindo o guarda-marinha John Byron, de 17 anos, foram resgatados por indígenas Kauescar, que os conduziram durante meses pelos canais patagônicos, navegando rotas que apenas esses povos canoeiros conheciam, até Chiloé. Ali os soldados espanhóis capturaram-nos. Byron passou quase 2 anos como prisioneiro antes de ser repatriado. O nome de John Byron é importante por 2 razões que transcendem o naufrágio. A primeira é que esse grumete adolescente publicou em 1768 o seu Relato dos Factos, um documento que descreve com uma clareza excepcional o que significa sobreviver nos arquipélagos patagônicos no século XVIII. A segunda é que John Byron foi o avô do poeta George Gordon Byron, Lord Byron. O famoso poeta conhecia bem as aventuras do seu avô e incorporou-as no seu imaginário. No poema Dom Juan, há passagens que descrevem naufrágios e sobrevivências em alto mar que ressoam diretamente com a experiência do Wager. Além disso, o naufrágio teve consequências geográficas concretas. A presença de náufragos e depois de exploradores enviados para procurá-los foi o início do reconhecimento cartográfico da Patagônia Ocidental, 1/3 das costas do Chile, que até então era terra incognita em todos os mapas europeus. O mar que contornava o Cabo Horn e devorava navios acabou por ser também o impulsionador involuntário da exploração de uma região inteira. Em maio de 1819, a Espanha encontrava-se numa situação desesperada. O Império Colonial Americano desmoronava-se sob o impulso dos movimentos independentistas. Fernando VII, decidido a enviar reforços navais ao vice-reino do Peru para sustentar as tropas realistas, organizou à pressa a divisão do Mar do Sul. 4 navios com 1.400 homens a bordo. O problema era que os navios estavam em péssimo estado. O navio Alejandro I, comprado à Rússia com a indemnização paga pela Grã-Bretanha pela supressão do tráfico de escravos espanhol, tinha o casco tão deteriorado que começou a fazer água ao cruzar o Equador e teve de regressar a Cádiz. Apenas 2 meses antes de zarpar,
Pessoas próximas ao comando da expedição advertiam que o estado dos navios tornava a viagem praticamente suicida. O comando recaiu no brigadeiro Rosendo Porlier, um marinheiro limenho veterano da Batalha de Trafalgar, que conhecia perfeitamente o que significava dobrar o Cabo Horn em pleno inverno austral. Ao despedir-se do seu amigo íntimo, o capitão Francisco Espélios, no porto de Cádiz, disse-lhe: "Adeus, Francisquito, provavelmente até a eternidade." Não foi um pressentimento literário, foi o cálculo frio de um marinheiro experiente que avaliava o estado dos seus navios contra as condições que iria enfrentar. Os 3 navios restantes chegaram à passagem de Drake no final de agosto de 1819, no pior momento do ano para tentar dobrar o cabo. As tempestades sucessivas atingiram a flotilha com uma violência que obrigou os navios a separar-se. O San Telmo, já com 30 anos de serviço e uma manutenção deficiente durante anos de guerra, sofreu avarias críticas. O leme ficou danificado, a proa cedeu e a verga maior quebrou. As correntes e o vento empurravam o navio para o sul. Em 2 de setembro de 1819, a fragata Primorosa Mariana avistou pela última vez o San Telmo. Do seu convés escreveram no diário de bordo que o navio apresentava avarias graves no leme e no aparelho e afastava-se para o sul com o leme inutilizado. A posição registrada foi 62 graus de latitude sul, 70 graus de longitude oeste, coordenadas que o colocavam já em águas antárticas. As 2 fragatas conseguiram continuar e chegaram ao Callao com 1 mês de diferença entre uma e outra. Do San Telmo e dos seus 644 homens nunca mais se soube nada. Em 6 de maio de 1822, quase 3 anos após o desaparecimento, o rei Fernando VII deu baixa ao navio e aos seus 644 marinheiros com uma fria nota administrativa. Alguns meses depois do desaparecimento do San Telmo, ocorreu algo que mudaria a interpretação de toda esta história. O capitão britânico William Smith desembarcou em 19 de outubro de 1819, no que hoje se conhece como Ilha Rei Jorge, parte das Shetland do Sul. A história oficial reconhece-o como o primeiro homem a pisar a Antártida. No entanto, o diário do capitão Robert Fields, que acompanhou Smith em viagens posteriores ao arquipélago, registra que na costa norte da ilha Livingston, encontraram os restos de um naufrágio de tipologia espanhola que tinha ocorrido não há muito tempo. Os mascarões de proa dos navios de guerra da Real Armada Espanhola exibiam um leão rampante. Essa descrição aparece nas notas dos exploradores britânicos ao referirem-se aos restos encontrados. As investigações arqueológicas das últimas décadas reforçaram a hipótese de que esses restos pertenciam ao San Telmo. Se assim for, o navio espanhol terá sido arrastado pelas tempestades até as costas antárticas em setembro de 1819, 2 meses antes de Smith desembarcar. Alguns sobreviventes podem ter chegado com vida a essa costa desolada. Os ossos de focas encontrados no local pelos exploradores posteriores sugerem que alguém esteve ali a caçar. O destino final permanece sem documentação. Uma teoria sobre o desaparecimento dos restos do navio aponta para os caçadores de focas britânicos que começaram a frequentar essas ilhas desde 1820. Num território sem uma única planta arbórea, os restos de madeira de um navio de guerra de 52 metros de comprimento teriam sido um recurso enorme para alimentar os fornos portáteis onde se derretia a gordura das focas. Se isso aconteceu, os últimos vestígios físicos do San Telmo desapareceram nas fogueiras da indústria baleeira. Os 644 homens que talvez tenham chegado primeiro à Antártida não deixaram nenhuma marca reconhecível no continente que os devorou. O século XIX viu nascer e morrer uma era que transformou a relação entre a navegação e o Cabo Horn. Foi o século do salitre chileno. As minas do norte do Chile produziam um fertilizante natural que a Europa demandava em quantidades industriais para seus campos agrícolas e como componente de explosivos. Transportar esse salitre de Iquique e Antofagasta até os portos europeus significava cruzar o Cabo Horn em cada viagem de retorno, uma e outra vez, com carregamentos que pesavam milhares de toneladas. As grandes companhias marítimas europeias, especialmente a alemã F. Leis, com sede em Hamburgo, projetaram e construíram veleiros especificamente para esse comércio. Navios de casco de aço com 4 ou 5 mastros, velames gigantescos, tripulações reduzidas ao mínimo e cascos otimizados para suportar os vendavais austrais. Os navios da Companhia Leis tinham todos nomes que começavam com a letra P, razão pela qual eram conhecidos como a Linha P ou Flying P-Liners. O Pamir, o Passat, o Peking, o Padua, o Potosí e o Preußen. Todos eles cruzaram o Cabo Horn dezenas de vezes. O Preußen, construído em 1902, era o maior veleiro de 5 mastros do mundo. Tinha 147 metros de comprimento, uma superfície vélica de 5.560 metros quadrados e podia alcançar os 20 nós com vento favorável.
Era tão grande e tão veloz que seus tempos de travessia entre Hamburgo e Valparaíso competiam com os dos navios a vapor. Naufragou em 1910 perto de Dover, não no Cabo Horn, após uma colisão com um rebocador, sem perda de vidas. O Pamir, de 4 mastros e 114 metros de comprimento, teve uma vida mais longa e um final mais dramático. Lançado ao mar em 1905, foi um dos últimos veleiros comerciais a cruzar o Cabo Horn sem motor auxiliar. Fez isso em julho de 1949, de retorno da Austrália com uma carga de trigo, em uma viagem que durou 128 dias. Foi a última vez na história que um veleiro comercial à vela pura contornava o Cabo Horn com carga. A era da navegação mercante à vela terminou nessa travessia. O navio entrou no Atlântico, passou o meridiano de Horn com seus 4 mastros intactos e ninguém que o viu passar sabia que estava presenciando o fim de uma era que havia começado quando Magalhães partiu de Sanlúcar de Barrameda 4 séculos antes. Os veleiros da linha P tinham, além disso, uma particularidade que os tornava especialmente temíveis no Cabo Horn: seu tamanho. Os navios à vela maiores do mundo são também os mais difíceis de manobrar. Quando o vento muda de direção de forma repentina, como ocorre com os Willie Walls ou com a chegada de uma frente de tempestade, um veleiro de 4 ou 5 mastros com milhares de metros quadrados de vela aberta demora minutos para responder às ordens do leme. Nesses minutos, o navio pode ter sido deslocado centenas de metros na direção errada. Os capitães da linha P eram os melhores de sua geração na navegação austral e, ainda assim, descreviam o Cabo Horn como um adversário que nunca podia ser considerado vencido. Mas o Pamir tinha um capítulo a mais a escrever e não foi na passagem de Drake. Em 21 de setembro de 1957, quando navegava de Buenos Aires para Hamburgo com 3.780 toneladas de cevada e 86 pessoas a bordo, entre elas 52 cadetes da Marinha Mercante Alemã, que faziam sua primeira grande viagem, foi interceptado pelo furacão Carrie a cerca de 1.100 quilômetros a oeste e sudoeste dos Açores. Primeiro perderam o aparelhamento. Depois, a carga mal estivada se deslocou nos porões e fez o navio adernar até quase 30 graus a bombordo, colocando os botes salva-vidas desse lado sob a água. Apenas 6 pessoas sobreviveram. 80 marinheiros morreram. O último dos grandes veleiros da linha P não naufragou no Cabo Horn, mas no Atlântico Norte. Porém, o fez exatamente da mesma maneira que dezenas de navios haviam morrido nas águas austrais. Sozinho, em plena tempestade, sem tempo para resgate e com a carga como executora. A abertura do Canal do Panamá, em 1914, transformou radicalmente a geografia do comércio marítimo mundial. De repente, os navios que viajavam entre o Atlântico e o Pacífico dispunham de um atalho de 77 quilômetros através do Istmo Centro-Americano, evitando as mais de 12 mil milhas náuticas adicionais que implicava contornar o Cabo Horn. As rotas que durante séculos haviam condenado os marinheiros a semanas de sofrimento tornaram-se obsoletas da noite para o dia para a navegação comercial da era do vapor. No entanto, o Canal do Panamá tem limites físicos intransponíveis. A largura máxima que podia passar por suas eclusas originais era de 294 metros de comprimento e 32 metros de boca. As ampliações inauguradas em 2016 elevaram esse limite para 366 metros de comprimento por 49 metros de boca. Os navios que superam essas dimensões, chamados Post-Panamax, não têm alternativa. Se querem ir do Atlântico ao Pacífico pelo hemisfério ocidental, têm que contornar o Cabo Horn. Isso inclui os superpetroleiros de maior porte, os porta-contêineres das maiores classes do mundo e alguns graneleiros de tonelagem extraordinária. Isso significa que a passagem de Drake não caiu em desuso. A cada ano, entre 2.000 e 3.000 navios utilizam a rota do Cabo Horn. Em sua maioria são esses grandes navios de carga. Também a utilizam embarcações de pesquisa científica e cruzeiros de expedição rumo à Antártida. A diferença em relação aos séculos anteriores é a tecnologia. Previsão meteorológica por satélite, GPS, cascos de aço, motores que permitem manter o rumo contra ventos de 80 nós e comunicações que podem ativar um resgate em horas. Mas as condições físicas da passagem não mudaram. As ondas continuam sendo as mesmas. De todas as histórias de navegação que envolvem a passagem de Drake, a de Ernest Shackleton e sua expedição de resgate de 1916 ocupa um lugar especial, não porque seja o naufrágio mais grande nem o de mais vítimas, mas porque foi uma das viagens de sobrevivência mais extraordinárias da história. O Endurance, o navio de Shackleton, não afundou na passagem de Drake. Ficou preso no gelo do Mar de Weddell, a leste da Península Antártica, e foi esmagado pela pressão dos blocos de gelo em novembro de 1915. Os 28 homens da tripulação passaram meses sobre o gelo derivando para o norte. Depois navegaram em 3 botes salva-vidas até a Ilha Elefante, na borda ocidental da passagem de Drake. A partir da Ilha Elefante, Shackleton avaliou a situação. A ilha estava deserta,
fora de todas as rotas de navegação e sem possibilidade de que um navio de resgate a encontrasse casualmente. A única solução era ir buscar ajuda. A estação baleeira mais próxima ficava na ilha São Pedro, também conhecida como Geórgia do Sul, a mais de 1.300 quilômetros a nordeste através do Atlântico Sul. Para chegar lá, Shackleton teria que cruzar a passagem de Drake e parte do Atlântico Sul em um dos botes salva-vidas, o James Caird, um bote aberto de apenas 6,9 metros de comprimento com uma cobertura improvisada de pedaços de madeira e lona, projetado para águas costeiras, não para o oceano mais violento do planeta. Em 24 de abril de 1916, Shackleton partiu da Ilha Elefante com 5 homens a bordo do James Caird. Os que ficaram para trás, 22 homens em uma ilha deserta, observaram até que o bote desapareceu entre as ondas. Os 17 dias que se seguiram foram uma demonstração do que um ser humano pode suportar quando a alternativa é a morte. No interior do James Caird, o espaço sob a cobertura improvisada tinha apenas o tamanho de um armário. Os homens dormiam sobre sacos de dormir encharcados, sobre sacos de lastro de rocha, com a água que se infiltrava por todos os lados chapinhando ao redor de seus corpos. O enjoo crônico, o frio que penetrava através de cada camada de roupa, o ruído constante da água batendo no casco por fora e por dentro, e a necessidade de esgotar sem parar para que o bote não se enchesse. Durante 17 dias, navegaram através da passagem de Drake e do Atlântico Sul, sem possibilidade de descanso real, porque alguém tinha que esgotar água constantemente, enquanto os outros tentavam dormir. As ondas viraram o bote em múltiplas ocasiões, obrigando os tripulantes a se agarrar e a restabelecê-lo. A orientação dependia de um sextante, que só podia ser usado nos breves momentos em que o sol aparecia entre as nuvens, e as cartas náuticas para essa região eram de precisão limitada. O acúmulo de gelo no casco ameaçou afundar o bote em pelo menos 2 ocasiões, obrigando os homens a subir ao exterior e quebrar o gelo à mão enquanto o bote balançava no oleagem. Em um desses momentos, Shackleton viu, desde a cobertura, uma muralha de água que pensou ser uma onda gigantesca. Deu o alarme. Só quando a muralha chegou até eles, percebeu que era uma onda branca pela espuma, não por ser a última. O bote sobreviveu. Em 10 de maio de 1916, depois de 16 dias de navegação, o James Caird chegou à ilha São Pedro. O extraordinário não foi apenas ter sobrevivido à travessia, foi a precisão da navegação. Sem GPS, com um sextante usado em condições extremas, Frank Worsley, o timoneiro, levou o bote a 20 quilômetros de seu objetivo em uma ilha de 170 quilômetros de extensão cercada de oceano aberto. Qualquer erro maior teria significado passar direto sem vê-la e se perder no Atlântico Sul sem possibilidade de correção. Os 22 homens que haviam ficado na Ilha Elefante foram resgatados 3 meses depois. Todos sobreviveram. O relato dessa travessia da passagem de Drake no James Caird é um dos documentos mais detalhados que existem sobre o que significa estar exposto a esse oceano sem nenhuma proteção. Alfred Lansing, que décadas depois escreveu a crônica definitiva da expedição, descreveu a passagem de Drake como o trecho de oceano mais temido do planeta. Não usou essa expressão como hipérbole. Usou-a como descrição técnica do ambiente que Shackleton e seus 5 homens cruzaram em um bote do tamanho de uma garagem. O marinheiro Frank Worsley, que havia navegado todos os mares do mundo, escreveu que essa travessia foi a experiência mais aterradora de sua vida. Worsley era alguém que havia passado décadas no mar. Sua opinião sobre a passagem de Drake tinha um peso específico. O fundo marinho da passagem de Drake é um dos mais complexos do planeta do ponto de vista geológico. A região se assenta sobre a placa de Scotia, um fragmento tectônico que se interpõe entre as placas sul-americana e antártica. Os movimentos entre essas placas geram atividade sísmica constante. A profundidade nas zonas mais profundas alcança entre 4.000 e 4.800 metros, o que significa que a maioria dos 800 naufrágios estimados nessas águas descansa a profundidades que estão muito abaixo dos limites operacionais dos equipamentos de exploração submarina convencionais. No entanto, a zona costeira da Terra do Fogo e as ilhas adjacentes têm fornecido alguns registros arqueológicos. As baixas temperaturas da água retardam os processos de degradação biológica, o que em teoria permite a conservação de materiais orgânicos por períodos mais longos do que em outros oceanos. No caso do San Telmo, essa característica alimenta a esperança de que eventualmente apareçam restos identificáveis. Um pesquisador do Museu Marítimo de Ushuaia identificou há alguns anos restos nas costas da região que poderiam pertencer ao Horn, o navio da expedição Le Maire e Schouten, queimado em 1616, o que o converteria no naufrágio mais antigo encontrado na Argentina. Existe, além disso, uma dimensão não resolvida em torno de vários navios desaparecidos cuja carga permanece como um enigma histórico.
O San Telmo levava a bordo uma quantidade indeterminada de prata cunhada destinada a pagar as tropas realistas no Callao. Os registros da época mencionam essa carga de maneira oblíqua, sem especificar cifras. Se os restos do navio estão nas costas antárticas da ilha Livingston, essa prata repousaria em um dos ambientes mais inóspitos e remotos do planeta. A passagem de Drake é, entre outras coisas, um cemitério de riquezas que o frio e a profundidade colocaram fora do alcance da civilização. No século XXI, a passagem de Drake adquiriu um novo significado que transcende a navegação. Os oceanógrafos e climatologistas a consideram um dos sistemas mais importantes do planeta para a regulação do clima global. A corrente circumpolar antártica que a atravessa atua como um mecanismo de distribuição de calor e carbono em escala mundial. A cada ano, o Oceano Austral, no qual a passagem desempenha um papel central, absorve cerca de 600 milhões de toneladas de carbono da atmosfera, um processo que depende da capacidade das correntes de levar o fitoplâncton às profundidades onde pode ficar sequestrado durante séculos. A irregularidade do fundo marinho da passagem cria um fenômeno particular. Quando a corrente circumpolar passa sobre montanhas submarinas e dorsais do fundo, geram-se ondas internas que misturam as camadas da água com uma intensidade muito maior do que em mar aberto. Essa mistura é fundamental para a circulação termoalina global, a grande correia transportadora que move calor e nutrientes por todos os oceanos do planeta. Sem a passagem de Drake e a mistura que ela gera, essa circulação global seria significativamente mais fraca. A mudança climática está modificando essas dinâmicas. O aumento da temperatura da água nos oceanos austrais afeta os padrões da corrente circumpolar. O degelo acelerado da Antártida injeta volumes enormes de água doce e fria no oceano salgado, alterando a densidade da água e interferindo nos mecanismos de circulação termoalina. Se a passagem de Drake se reconfigura, se o aquecimento reduz a diferença de temperatura entre as águas antárticas e as subantárticas, os modelos sugerem que a corrente circumpolar poderia enfraquecer, com consequências em cadeia para o clima de todo o hemisfério sul e além. O turismo científico e de aventura que se desenvolve a partir do porto de Ushuaia transformou a travessia da passagem de Drake em uma experiência acessível para um número crescente de viajantes. A temporada antártica movimenta dezenas de milhares de pessoas a bordo de cruzeiros de expedição. A travessia padrão leva entre 48 e 72 horas. Os navegadores experientes distinguem dois tipos de travessia. O Drake Shake, a travessia com ondas entre 4 e 8 metros, que provoca enjoo severo, mas não representa perigo real. E o Drake Lake, a travessia pouco frequente em que a passagem está relativamente tranquila. Os marinheiros veteranos desconfiam do Drake Lake, sabem que pode se converter em Drake Shake em poucas horas. Os navios de expedição modernos são construídos com cascos reforçados para condições polares, sistemas de estabilização ativa, casco duplo e equipamentos de navegação que incluem radar de alta resolução e sonar de varredura lateral. Ainda assim, as emergências ocorrem. Em 2022, um cruzeiro turístico sofreu a morte de passageiros quando uma onda de grande porte varreu o convés. A tecnologia reduz o risco, mas não o elimina. A passagem de Drake continua sendo o que sempre foi. Um corredor de água aberta onde o oceano mostra sua versão mais extrema. A passagem de Drake não cobra vítimas apenas no mar. Em 9 de dezembro de 2019, um avião Lockheed C-130 Hércules da Força Aérea do Chile decolou da base aérea de Punta Arenas com destino à base antártica chilena Eduardo Frei Montalva, nas ilhas Shetland do Sul. A bordo viajavam 38 pessoas, entre militares e civis. O voo deveria cruzar o espaço aéreo sobre a passagem de Drake. Aproximadamente uma hora após a decolagem, o C-130 desapareceu dos radares sem emitir qualquer sinal de socorro e sem que a tripulação relatasse qualquer anomalia antes do silêncio. As autoridades chilenas lançaram imediatamente uma operação de busca que envolveu 4 navios, numerosos aviões de vários países e satélites de rastreamento. As condições meteorológicas, que supostamente eram boas no momento da decolagem, deterioraram-se rapidamente durante as operações de resgate, ilustrando a imprevisibilidade que caracteriza a região. Os restos do avião começaram a aparecer no mar. Fragmentos de fuselagem, assentos, peças de equipamento e, finalmente, restos humanos. Toda a evidência apontava para uma desintegração da aeronave na água, mas o mecanismo exato do acidente não pôde ser determinado com certeza. Não houve caixa preta recuperada completa, não houve testemunhas e não houve sinal de socorro. O C-130 é uma aeronave projetada para condições extremas com décadas de serviço em zonas hostis de todo o mundo. Por que se desintegrou na passagem de Drake continua sendo, em termos formais, um caso não completamente resolvido. As hipóteses técnicas incluem fadiga de materiais, um problema mecânico súbito ou uma condição meteorológica localizada de extrema severidade. 38 pessoas não deixam qualquer dúvida. A passagem de Drake continua sendo letal. Atualmente, os navios evitam a passagem de Drake quando tem alternativa porque o Canal do Panamá,
inaugurado em 1914, oferece um atalho de 77 quilômetros que evita milhares de milhas de oceano hostil. A história da passagem de Drake é, em parte, a história de por que esse canal foi construído, com o custo humano acumulado durante 4 séculos de navegação austral como pano de fundo. Em nível físico, a resposta é mais profunda. A passagem de Drake é perigosa, porque a geografia do planeta a transformou no único lugar onde os 3 oceanos do hemisfério sul se conectam sem terra que os interrompa. Isso gera a corrente oceânica mais poderosa do mundo, os ventos mais constantes e as maiores ondas de águas navegáveis. Não há nenhum outro trecho de mar no planeta onde os mesmos fatores se combinem da mesma maneira, com a mesma intensidade durante todo o ano. Outros mares do mundo têm condições severas. O Golfo da Biscaia, o Estreito de Malaca, o Mar do Norte no inverno. Mas nenhum deles tem a combinação da passagem. Distância ininterrupta para que os ventos acumulem força a partir de milhares de quilômetros de mar aberto. Correntes que concentram sua energia ao passar pelo corredor mais estreito de seu circuito e temperaturas que fazem com que cada acidente seja potencialmente mortal. Os instrumentos para sobreviver mudaram. O conhecimento do que havia do outro lado do cabo aumentou com cada expedição que retornou. As cartas náuticas melhoraram. Os navios de aço substituíram os de madeira. Os motores deram aos capitães a possibilidade de manter o rumo independentemente do vento. As comunicações de longo alcance, o radar, o GPS, a meteorologia por satélite. Tudo isso transformou a relação do marinheiro com a passagem de Drake. Mas a relação não desapareceu. As ondas continuam sendo as mesmas. O vento continua soprando na mesma direção. Os icebergs continuam derivando para o norte. Os navios que ainda passam pela passagem hoje, os Post-Panamax que não cabem no canal, os cruzeiros antárticos e as embarcações de pesquisa científica encontram o mesmo oceano que encontraram Francisco de Assis em 1525, Le Maire e Schouten em 1616, os 644 homens do San Telmo em 1819 e Shackleton em 1916. Um oceano que circula ao redor do continente mais frio do planeta há 41 milhões de anos sem que nada o detenha, que concentra sua energia no corredor mais estreito de seu percurso e que não distingue entre uma caravela do século XVI e um superpetroleiro do século XX, e quando decide se mostrar em toda a sua violência. Existe, além disso, uma dimensão que poucas vezes é mencionada ao falar da passagem de Drake como perigo. É também um dos sistemas naturais mais importantes para a vida na Terra. A corrente que a atravessa regula a temperatura da Antártida e mantém congelados os 26 milhões de quilômetros quadrados de gelo que estabilizam o nível do mar global. É um termostato do planeta. O mesmo corredor de água que durante séculos devorou navios e marinheiros é, ao mesmo tempo, uma das razões pelas quais o nível do mar não subiu 59 metros. A passagem mais perigosa do planeta é também um de seus mecanismos de autorregulação mais cruciais. Os veleiros que no século XIX levavam semanas para dobrar o cabo, os Hércules, que desaparecem sem rastro, os botes de salvamento que de alguma forma chegaram ao seu destino, todos fazem parte da mesma história longa e não terminada de uma passagem que o planeta abriu há milhões de anos, e que nenhum canal construído pela engenharia conseguiu, nem provavelmente conseguirá jamais, substituir completamente. A passagem de Drake existe porque 2 continentes se separaram há milhões de anos. Os seres humanos chegaram muito depois, encontraram esse corredor em seu caminho e tentaram atravessá-lo. Alguns conseguiram, muitos não. E nessa diferença, não completamente resolvida, nem para os séculos passados nem para o presente, está a história do que o oceano pode fazer quando não tem terra que o detenha.